Bom, quero começar com a leitura de João, o Evangelho de João, capítulo 1, tá? E aí nós vamos dar uma breve explanada sobre o que está escrito aqui. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui. Então, queridos amigos, dando uma pequena explanada no que foi lido aqui nessa parte de João, capítulo 1, nós podemos entender que, no princípio de tudo, no princípio, antes do que a gente está vendo hoje, tecnologias, carros, aviões, enfim, todas as eras, né? Antes de tudo, era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é Jesus? O que é Yeshua? Jesus, o que ele veio fazer? Ele veio verbalizar. Ele veio nos ensinar. Verbalizando e ensinando. Mas antes dele vir, ele era o Verbo. Ele estava com Deus, ele tinha a natureza de Deus. A natureza divina. Ele não é o Deus Todo-Poderoso, como algumas pessoas dizem, que Jesus é a encarnação de Yod Revoré. Não. Ele estava com Deus, e ele também era Deus por causa da sua natureza. Ele era gerado de Deus, então ele tinha uma natureza divina também. Então aqui eu queria deixar esclarecida essa parte, porque há algumas divergências, né? Uns falam da Santíssima Trindade, outros são contra, outros são a favor, e uns dizem que o mesmo Jesus é o mesmo Pai, né? Só que isso não é assim que nós aprendemos. Jesus, ele tem a natureza divina do Pai porque ele foi gerado de Deus, ele é unigênito do Pai. Nós fomos criados. Jesus foi gerado. Então, ele tem essa natureza divina por ele ser gerado de Deus. Você entende? Então é mais ou menos por aí, para que as pessoas possam procurar entender o fio da meada das coisas. As coisas foram feitas por ele, porque ele também participou da criação. Lembra lá em Gênesis, quando lá em Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ali nós podemos perceber de forma sutil, algumas pessoas passaram desapercebidas, né? Mas se você observar com calma, você vai observar que ali alguém diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, envolvido no projeto da criação, que é o projeto vida, que nós dizemos assim, né, o projeto da vida humana, dos seres viventes, do homem vivente, estavam envolvidos ali, no mínimo, Yod Revoré, né, que é o tetagrama, Yod Revoré, Yeshua, né, que é Jesus, né, e Ruá, que é o Espírito Santo. No mínimo, essas três pessoas distintas estavam envolvidas no projeto da criação, tá? Então, é preciso que a gente entenda isso. Então, todas as coisas foram feitas por ele também, tá? Sem ele, nada seria feito. Porque nós entendemos, é claro que nós não podemos definir tudo como foi, mas nós entendemos que cada um tinha uma parte da função ali, estavam envolvidos ali, todos juntos, né? Nele estava a vida, porque como a vida? Nele estava o desejo de criar o projeto vida, de fazer a vida na Terra, de fazer a vida vir à Terra, existir, a vida dos animais, a vida do ser humano,
a vida dos peixes, todo esse projeto, né, que nós estamos envolvidos, né? E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Bom, Jesus, além de criar o projeto vida, de trazer a vida, a existência da vida nesse planeta, ele também é a vida verdadeira. Porque todo aquele que entende Yeshua, que procura pautar sua vida, né? Eu sei que não é fácil, ninguém está aqui para cobrar ninguém. Todos nós temos as nossas limitações, mas todo aquele que se propõe a se esforçar, a renunciar a si mesmo, enfim, a pautar sua vida nos padrões, nos parâmetros de Yeshua, é claro que talvez seja impossível nós alcançar a mente de Cristo assim. Não é tão fácil, é preciso, às vezes, uma vida inteira, e às vezes uma vida inteira é pouco. Mas eu duvido que todo aquele que faça isso de coração, que tenha coragem, não vá ter a vida verdadeira dentro de si. Não vá compreender o sentido verdadeiro da vida. Com certeza, uma mudança muito grande, muito profunda vai acontecer nesse coração dessa pessoa. E é preciso esforço, é preciso se incomodar para que isso aconteça. Não é uma coisa tão fácil, mas é uma coisa possível. Também sabemos aqui nessa parte que fala sobre a vinda de João, né? João veio como seu primo. Mas se nós lá adiante, mais adiante, quando nós entendemos mais da palavra do Mestre, nós vamos entender que esse João, ele se dá a entender, né? Se a gente tiver uma percepção fina, nós podemos entender que Jesus falou muito dos que vinham de cima e falou também daqueles que vinham de baixo, né? Que são as criaturas. Mas dá para entender aqui que João era uma pessoa que veio junto com ele, com uma missão. As pessoas não falam muito sobre isso, porque isso parece espiritismo. Mas, assim, nós não estamos aqui para, nós estamos aqui para dar luz ao que Yeshua falou, tá? Se é parecido com o espiritismo, não importa. Se parece que é espiritismo, fazer o quê? O que importa é nós entendermos o que Yeshua falou. Nós não podemos nos limitar pelas visões fragmentadas das pessoas. Nós temos que buscar o contexto geral da mente de Cristo. Nós temos que buscar ter a mente de Yeshua para compreender a dimensão da sua pessoa, a dimensão dos seus ensinamentos e a dimensão da nossa própria funcionalidade nesse contexto geral. Se nós ficarmos fragmentando, porque aquilo ali é visão espírita, porque aquilo ali não é visão evangélica, não importa essas visões. Essas visões caem por terra perante a elucidação do Mestre, ao desvendamento da palavra do Mestre Yeshua. Elas caem por terra. Entendeu? E é isso que nós estamos buscando aqui. Fazer com que caiam por terra os preconceitos religiosos, as limitações dos muros que foram levantados através das religiões. Nós queremos botar isso tudo terra abaixo, porque nós queremos elucidar o que Yeshua nos ensinou. E aqui está claro, no mais a gente nós vamos ver. Tá? Eu trouxe um pouco para cá o que está lá adiante ainda, mas nós vamos chegar lá. Então aqui ele fala de João. Este veio para testemunho, que testificasse da luz para que todos crescem por ele. Este veio, João veio de cima, assim como Yeshua também veio de cima. Mas aos que foram levantados aqui para o evangelho, para o reino, aqui de baixo, que somos nós, que devemos aceitar esse mestre, aceitar essa mudança interna que deve se exercer dentro de nós, por sermos aqui de baixo. Mas não é porque nós somos aqui de baixo que nós não podemos alcançar o que está em cima. E que não seja essa vontade de Deus, de nós alcançarmos o que está elevado. Porque foi para isso que eles vieram, que Yeshua veio, que João veio, para que nós, estando aqui embaixo, alcançássemos o que está em cima. Mas como assim? Porque quando nós alcançamos o céu, nós entendemos o sentido verdadeiro da vida, o projeto da criação, o porquê estamos aqui. Nós encontramos sossego na nossa alma, por entendermos que somos eternos, porque vivemos a eternidade. E aí outras coisas mais que hão de vir através do nosso estudo. Tá? Então este veio para testemunho. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ele não era a luz. Embora ele tivesse vindo de lá, a luz era Jesus, Yeshua. A luz é Deus, é o Divino Espírito Santo. Eles têm a luz da verdade. Eles são a luz da verdade.
João foi um coadjuvante desse projeto, porque veio de cima para ajudar a missão do seu, né, de Yeshua aqui, e nós também. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Yeshua estava no mundo, ele criou o mundo, mas a própria criação não compreendeu. Mas por que não compreendeu? Isso nós vamos ver mais adiante. Por que eles não conseguiram entender Yeshua, não conseguiram perceber Yeshua? Porque nesse tempo, até a vida de Jesus, do tempo para trás, lá no começo, lá, de lá para até Yeshua, e vem se perpetuando isso aí, a força do pecado vem agindo, a força invisível que se torna visível do pecado. É uma força que age dentro de nós quando nós não nos incomodamos por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor à santidade. Quando nós não nos incomodamos por amor à santidade e às coisas que vêm de Deus, os fundamentos, os ensinamentos que vêm do próprio Pai, do próprio Filho e a inspiração do Espírito Santo, quando nós não incomodamos para isso, o que brota em nós é o pecado. É como uma terra estéril. Quando uma terra está estéril, o que prolifera naquela terra? Espinhos, abrolhos, tudo aquilo que não é útil para nós. Mas quando a terra é fértil, vem os frutos, vem as árvores com os bons frutos e as plantas. Mas quando tu esteriliza a terra, tu pode ver, vamos dar um exemplo bem claro aqui, tá? Eu tenho um pouco de conhecimento disso. Tu pega uma terra e tu põe hoje, o que hoje a ciência, que se diz uma coisa maravilhosa, que é uma ciência que não dá lugar a Deus, não dá lugar a Deus porque o pecado vem imperando em todas as áreas do mundo, em todas as áreas da ciência, em todas as áreas da humanidade. Então essa ciência que não dá lugar a Deus, quando ela desenvolve algo para quê? Em primeiro lugar, para se colocar no lugar de Deus. Isso aí é uma coisa até que talvez nem percebam isso, né? São tão envolvidos com a ambição, com lucro e com a cobiça, que eles talvez nem percebam isso. Mas quando a ciência, essa ciência que se diz, né, a solução das coisas, mas que na verdade não existe Deus ali, tá? Quando ela cria algo, vamos supor, vou dar um exemplo de uma semente que precisa de um produto. Vamos botar um dissecante, uma coisa bem básica. Vamos lá, tu vai lá e pega aquele pedaço de terra e bota aquele produto químico que disseca tudo. Seca pasto, disseca tudo, esteriliza a terra, os animais que vivem ali, os bichinhos que vivem ali, tudo morre. O que nasce ali? Espinhos. Nasce só coisa que não vale nada. Tá? Talvez nem cabrito coma, nem o bode coma. Tá? Então, queridos amigos, esse é o objetivo de Yeshua, é ser a luz, porque ele é a luz do mundo, mas ele quer ser a luz no teu coração, no meu coração, ele quer despertar dentro de ti a verdadeira luz da vida, a vida verdadeira, foi para isso que ele veio, tá? Então, então aqui diz, mas todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, a humanidade, ela havia morrido para Deus por causa dos seus pecados, vários pecados, e cobiça, e enfim, guerra, e a gente está vivendo isso até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Mas todo aquele que se deixa levar por essa luz, que deixa essa luz entrar e fazer morada no seu coração e transformar, e que se permite se incomodar para que essa luz habite dentro dele, este que é você e que sou eu, e que somos nós poderemos ser chamados de filhos de Deus. Porque hoje o que nos envolve, o que nos comanda, o que nos impera na nossa mente, o que nos move, não são só os valores desse mundo. Não é só o interesse da cobiça. Não é só a coisa material, embora isso seja uma luta muito grande que cada um de nós passamos nesse mundo. Mas nós temos outros valores. Começamos a perceber outras coisas que são muito importantes também. E que nos trazem muito mais alegria. E uma alegria verdadeira, uma alegria perene. Isso não é de um dia para o outro, meus amigos. E é necessário vigilância. Porque aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Então, essa é a nossa batalha. Como discípulos, né? E além de propagar o Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória de unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O Verbo que disse haja luz, ele se fez carne.
Ele largou da sua residência, do seu domicílio celestial, da sua glória, ao lado do Pai. Ele largou aquilo lá para vir habitar aqui conosco. Por 33 anos ele habitou aqui. E ele habitou largando de toda a sua glória e sendo envolto num corpo de carne pecaminoso, sujeito às mesmas forças exercidas pelo pecado em nossa carne. E esteve sujeito a tudo isso como nós estamos sujeitos. Mas ele fez isso por amor a ti, por amor a mim. Ele habitou entre nós e nós, humanos, eu digo a humanidade, pôde ver a sua glória. E glória como o unigênito do Pai. Ele é o único gerado. Por que nós vimos ele como a glória de unigênito? Porque ele se rebaixou ao máximo. Foi desmoralizado, humilhado por coisas maravilhosas que ele veio trazer de ensinamentos. Se permitiu morrer, se deixou morrer. Aí você diz assim, mas ele morreu por nossos pecados. Não, nós matamos eles por nosso pecado, porque na verdade ele não queria morrer. Mas ele se permitiu morrer. Porque nós deixamos o pecado falar mais alto e nós tínhamos que defender a cobiça, nós tínhamos que defender a política humana, tudo aquilo que está envolvido na política, na religião, nós tínhamos que manter aquilo vivo. Então vamos matar esse cara, porque esse cara está indo contra os nossos interesses. Mas nós vimos a glória dele como unigênito do Pai, porque depois que nós matamos ele, nós tivemos a oportunidade de vê-lo ressuscitar no terceiro dia. Nós tivemos a oportunidade de ver ressuscitar, andar novamente entre nós, permanecendo por 40 dias entre nós. Então nós vimos que tudo que ele fez antes de morrer, de curar, de libertar processos de demônios, de fazer pessoas voltarem à vida, tudo que ele fez foi porque ele tinha uma natureza divina. E ele fez isso com um objetivo, de que nós acreditássemos que ele era o unigênito do Pai, que ele era o Filho do Pai e que ele veio da parte do Pai. E que assim sendo, nós guardássemos o que era mais importante da missão dele. Guardássemos a sua palavra, guardássemos os seus ensinamentos. E guardando esses ensinamentos dentro do nosso coração, incomodássemos nós mesmos ao aplicarmos. Porque quando nós aplicamos esses ensinamentos de Cristo, é complicado. Não é fácil. Muitas vezes nós temos que abdicar de muitas coisas que nós pensamos que é o caminho e não é. Mas nós temos forças para isso, nós recebemos força de Deus para isso. Então, a maior missão de Yeshua na Terra foi trazer uma mensagem, a mensagem da vinda do reino de Deus. E os ensinamentos que ele nos deu é com referência a esse ensinamento. Como aplicar, como fazer com que esse reino perpetuasse na Terra. Mas o diabo muito astuto, o inimigo das almas muito astuto, o diabo que eu digo, os seres acusadores, espíritos que não estavam contentes com tudo isso, por algum motivo, que nós sabemos. Eles trabalharam também. Mas não só eles, não só, porque é muito fácil botar a culpa nos espíritos e nos demônios, mas a própria concupiscência da carne, a própria fraqueza humana, a própria escolha do ser humano de preferir o pecado que é mais fácil, de pegar o atalho que é mais curto, isso tem nos atrasado. Então, essas coisas que nós fazemos, perpetuamos na Terra, né, impede que o reino prevaleça. E aí, de forma muito astuta, alguns homens muito astutos começaram com astúcia a criar religiões, criar doutrinas humanas, criar sistemas religiosos, doutrinas e dogmas religiosos, fazendo com que o homem se tornasse cego dos verdadeiros valores que são as palavras que Yeshua nos trouxe. E assim sendo, nós estamos vendo essa Babilônia que estamos vendo aqui hoje no mundo. A Babilônia, que se chama religião, que se chama religiosidade, que se chama dogmas e paradigmas humanos. E é contra tudo isso que nós nos levantaremos desse mundo, para a honra e para a glória do Todo-Poderoso, de Yeshua e de seu ungido. Que assim seja. Amém.